E agora tem a nossa entrevista da semana. Então vamos lá explicar para você de casa do que a gente está falando, os biológicos, bioinsumos. Estou aqui com a Jéssica. Jéssica, fala a tua função aqui na empresa para a gente. Eu sou gerente de P&DI agronômico, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor agronômico da companhia. Bom, a gente falou aqui que é a maior fábrica, né, de biológicos da América Latina. Vamos dar uma dimensão para o pessoal que está em casa do que a gente está falando, né? Quantos produtos vocês têm hoje, né, em comercialização, enfim, qual é o faturamento de vocês? Isso, um pouquinho da grandeza assim, para mostrar, a gente tem mais de 70 produtos lançados entre os últimos 4 anos. E em termos de estrutura maior da América Latina, a gente tem um faturamento aí de 180 milhões para esse ano em biológicos. E aqui onde a gente está também é o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que tem mais de 1.300 metros quadrados de estrutura. A gente está falando aí de biológicos, bioinsumos, como é que a gente pode exemplificar isso para o pessoal de casa entender do que a gente está falando afinal? Bioinsumos, ele entra na categoria de biológicos, né? A gente pode ter aí defensivos biológicos, macro, microbiológicos, a gente tem também a parte de inoculantes e entra outras categorias de biofertilizantes, então defensivos, biológicos e inoculantes. Qual é o papel, né, dos biológicos numa plantação, por exemplo? Numa plantação, pensando a nível de defensivo, a gente tem os biodefensivos que têm atuação no controle de pragas e defensivos no controle de fungos, bactérias e outras doenças que causam danos às culturas. Então a gente tem isso. E pensando a nível de inoculante a gente tem promotores de crescimento ou inoculantes que são utilizados para substituir alguns fertilizantes químicos ou para compor ali, para reduzir a concentração de fertilizantes químicos. O que é um inoculante? Inoculante, a gente tem fungos, bactérias, são micro-organismos que eles têm essa capacidade que eu mencionei, né? Promotora de crescimento ou a solubilização de nutrientes, promove a liberação de nutrientes que está ali no solo para a planta. Então pode substituir ou reduzir a utilização de fertilizantes químicos. É um mercado que só cresce, já vinha crescendo antes da guerra, mas eu acho que agora ganhou mais atenção, né, por conta disso. Ganhou atenção, a gente acredita que para os próximos, desde já, né, já ganhou muita atenção e para os próximos anos tende a aumentar ainda mais, que é aquele ponto de atenção que a gente precisa de nutrientes que são importados e a gente pode, com os micro-organismos, promover isso dentro de casa, né? Fazer isso nacionalmente. Então, uma prova disso é as bactérias fixadoras de nitrogênio, que hoje no Brasil tem 80% das áreas de soja utilizam. E tem potencial aí para outros micro-organismos com capacidade de substituição de outros elementos. Porque o Brasil importava, né, biofertilizantes, bioinsumos, enfim, da Ucrânia. Não importava? Não importava. A gente tem uma importação de fertilizantes químicos. Os químicos, que vinham da Ucrânia. Isso, daí com a utilização dos biológicos a gente consegue substituir os elementos químicos por biológicos. Então os biológicos eles têm múltiplos mecanismos de ação que pode promover através de fito-hormônios, ação de fito-hormônios, né? Pensando assim, nós como seres humanos produzimos hormônios. As bactérias em plantas elas têm a capacidade de aumentar a síntese de hormônios na planta, promover maior parte aérea, maior sistema radicular e consequente produtividade ao final. E outros mecanismos, que é aquele que eu mencionei de solubilização, tem liberação de substâncias no solo que aumenta essa liberação de nutrientes, ou a fixação biológica, né, de nitrogênio. Estava te perguntando, né, antes da gente voltar aqui, sobre os processos de produção, né, do início até o fim, né, até o produto. Quais são esses processos, de forma resumida? Pensando no desenvolvimento ali de um produto biológico, né? A gente tem as etapas de pesquisa que passa da bioprospecção, então é encontrar o melhor micro-organismo, independente da ação dele, se é controle, se é nutrição. A gente parte dessa etapa, encontrou o melhor micro-organismo, a gente passa para a etapa do processo produtivo. Como que a gente pode colocar aquele micro-organismo para crescer da melhor forma, né? Para se multiplicar e liberar substâncias que a gente sabe que tem ação sobre a planta ou diretamente ou indiretamente sobre o organismo-alvo. E encontrou a melhor etapa, a gente passa para a regulamentação e de regulamentação, junto com o Ministério, o MAPA, IBAMA, Anvisa. A gente segue para a regulamentação, etapas de inclusão no sistema de manejo e, por fim, entender como mecanismos de ação. A gente passa por tudo isso aqui dentro. Quanto tempo leva?
isso pode levar a média em 5 anos, desde o início de encontrar esse micro-organismo, passar pela regulamentação, posicionamento, tudo isso tem a parte de validação agronômica, né, porque tem que controlar e produzir, ou senão ter as ações dele para que possa produzir ainda mais. É uma vantagem em relação aos químicos, né? Sim, com certeza. Hoje a parte de bioinsumos, pensando ali na parte de defensivos, elas têm inúmeras vantagens. A gente pode dizer que a redução de moléculas químicas que causam resistência, o seu uso inadequado, né, pode causar resistência a alguns indivíduos, pragas, doenças. Então o biológico ele vem para reduzir essa pressão e benefícios como a saúde humana, reduzir toxicidade. Não tem toxicidade à saúde humana, animal ou ambiente. Em relação ao prazo mesmo, né? 5 anos para o desenvolvimento é mais ou menos a metade de um químico. Isso, correto. O químico leva-se em torno de 10 anos para um desenvolvimento e o biológico a gente tem 5 anos, a nossa média. E aí a gente está nesse cenário aqui desde o começo do programa, falei para o pessoal de casa que a gente ia explicar do que se trata, por que essas plantas estão aqui. Que processo é esse aqui exatamente? Isso aqui é uma das validações que a gente tem, né? Durante todo esse processo de desenvolvimento do produto, de encontrar o melhor micro-organismo para testar a melhor formulação, como que ele vai crescer em meio a uma formulação, a gente parte para identificar características sobre a planta. Então é sobre a capacidade de aumentar o sistema radicular de uma planta, promover maior parte aérea, produzir mais. Então a gente faz isso da identificação do micro-organismo ao processo produtivo e depois nas melhorias. Que plantas nós temos aqui? São vários tipos. Nós temos soja, que atrás a gente tem o milho, tem alface, tem tomate, e aí tem para nutrição, tem para defesa, controle de fitonematóides, que é uma doença em planta. Então aqui é de uma diversidade e interno também controle de lagartas. Jéssica, gostei muito do papo, viu? Aprendi muito aqui te ouvindo falar sobre todos esses processos. Queria te agradecer pela presença aqui no AgroRecord. Eu que agradeço e volte sempre, portas abertas a vocês.